Pode mandar, Senhor, porque a tua serva está pronta para receber. Quantas vezes eu já falei isso? E talvez você também tenha falado. De repente, para conquistar uma casa própria, né? Vou comprar uma casa própria. Senhor, pode mandar que a tua serva tá pronta. Para receber aquele dinheiro, sabe? Um aumento salarial. Ou então, de repente, ter ali as vendas aumentando, ver ali as vendas aumentando. De repente, se você for autônomo, Senhor, pode enviar esse dinheiro aí, porque a tua serva tá pronta. Pra ficar rica. Ou então, várias outras coisas. De repente, uma faculdade, de repente, um carro, um relacionamento, um casamento. A gente sempre acha que a gente tá pronto. Será mesmo que a gente tá pronto? A realidade dos fatos é que não. Se a gente ainda não recebeu, é porque eu não tô pronta, é porque você não tá pronta. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, absolutamente tudo mesmo. O que eu queira, a minha vontade, o meu desejo, o desejo dos céus, entendeu? Há um tempo determinado para acontecer. Cada vez que a gente atropela o tempo, cada vez que a gente faz como Ana, né? Que recebeu a promessa e falou assim, olha, tô idosa, tô velha, Abraão também, tá demorando. Vou pegar aqui minha escrava, vou falar, de repente essa seja dessa forma. Cada vez que a gente atropela as coisas e tenta ir na frente do Senhor, não quer esperar o tempo de Deus para que as coisas realmente aconteçam, tá ruim. A gente sabe o que aconteceu no final dessa história. Até hoje os povos estão em guerra por conta disso, né? Por conta de Ismael, que foi filho de uma precipitação, e Isaac, né? Que é o filho da promessa, que o Senhor. E por causa desse processo, desse erro, dessa falha, né? De tudo que aconteceu, toda a turbulência que aconteceu, o Senhor ainda ficou anos ainda sem falar com Abraão. Teve um tempo de silêncio. E olha, eu vou te falar, o tempo de silêncio de Deus é algo que é dolorido, sabe? Principalmente se for um silêncio após um erro, após um pecado, após uma precipitação. Esse vídeo, eu tava orando ao Senhor pela madrugada. O Senhor me falou sobre isso, sabe? Muitas coisas que eu orei ao Senhor, muitas coisas que eu peço ao Senhor, a Ele, eu ainda não recebi porque eu não tô pronta. Porque Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Em Isaías 22, capítulo 22, diz assim, ó: o mais pequenino se tornará 1000, o menor se tornará uma nação poderosa. Eu, o Senhor, na hora certa, farei com que isso aconteça e depressa. E é exatamente assim. Quando é a hora do Senhor, Ele mesmo fará acontecer. Quantas e quantas vezes eu e você tentando pela nossa própria força e bate cabeça, não dá certo, a gente se frustra, sabe? Tenho uma experiência para poder compartilhar com você sobre isso, né? Afinal de contas, esse canal é para isso, para que eu compartilhe o que o Senhor tem feito sobre a minha vida, né? O que Ele tem me ensinado, o que Ele tem feito, né? As experiências que Ele tem me feito vivenciar, né? Lembro que quando eu tava para casar, eu e meu esposo tinha bem convicto e certo assim na nossa cabeça. A gente não quer festa de casamento, a gente quer casa, porque quem casa, quer casa, né? Então isso era o que a gente queria. Então a gente começou a juntar dinheiro, fazer, sabe, de um monte de coisa. Para poder, evitando gastar dinheiro, para poder juntar e comprar nossa casa própria. E até que um dia um terreno aqui na minha rua ficou vago e a gente pegou e falou assim, ficamos ansiosos, sabe? Pegamos o número, ligamos pro dono do terreno, ficamos sabendo que na época que era um bom valor, né? O valor do terreno, assim, um bom valor, assim, né? Mais acessível pra gente, só que a gente só tinha metade do valor. Entendeu? E aí o que acontece? A gente ligou pra ele veio aqui, o dono mostrou o terreno pra gente. A gente viu que o terreno era murado, tinha um poço no final do quintal. E assim, não tinha uma casa, não tinha uma estrutura nem nada, mas a gente sonhou com aquele, sabe quando seu coração queima e você pensa assim, caramba, aquilo ali é pra mim, é isso que eu quero, sabe? Então aconteceu isso. Foi um encontro assim, sabe, muito gostoso quando a gente entrou no terreno. Conversando, né, negociando com o dono. E o valor que ele falou que queria, olha, é esse, só que eu quero à vista. Eu não aceito parcelar, eu não aceito nada, eu quero o dinheiro na mão. E a gente só tinha metade, e as condições que a gente deu, olha, eu só tenho a metade, e eu posso pagar o restante de 500 em 500, que eram as nossas condições na época. E ele pegou e falou assim, olha, não tem condições, não aceita e tal. E eu lembro que a gente saiu dessa conversa tão frustrado, sabe? Tão chateado, porque a gente queria muito mesmo, e a gente falou, saber, se não foi porque não era pra ser, não era pra gente morar ali naquele terreno, enfim.
vamos continuar seguindo e procurando. E até que apareceu uma oportunidade, uma outra casa, e a gente foi lá ver e tal, e a gente comprou a casa, pegamos todo o dinheiro que a gente tinha, investiu nessa casa, ficamos muito felizes, e era golpe. A gente recebeu um golpe mesmo, sabe? E num outro vídeo, eu prometo, eu vou te contar esse testemunho, tá? E nesse golpe, assim, sabe, a gente ficou sem chão. Por conta disso, a data do casamento já estava se aproximando, então a gente teve que passar a morar de favor com a minha sogra, porque a gente não tinha uma casa para poder ir, enfim, estava muito perto do nosso casamento quando a gente recebeu esse golpe, ficamos sem a casa, sem o dinheiro, sem nada disso. Enfim, mas aí o que acontece? O Senhor fez algo tremendo. Ele deu uma festa de casamento dos sonhos, assim, como um milagre mesmo, sabe? Como, tipo assim, olha, eu tô cuidando de você, você não tá desamparado, e isso tudo é permissão minha, e as coisas vão acontecer no tempo certo, sabe? Mas, e eu vou contar o detalhe desse detalhe que faz parte do testemunho do golpe, né? Então, outro vídeo eu conto. Mas nesse agora eu quero contar sobre o terreno. E o que acontece? E a gente pegou, fomos morar em São João de Meriti, lá trabalhamos bastante, começamos a falar, olha, a gente precisa da nossa casa própria. Então a gente vai trabalhar, entendeu? Porque a gente não adianta querer muito algo e ficar esperando realmente só o que o sobrenatural acontece, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente também tem que correr atrás. E foi o que a gente fez. A gente começou a trabalhar, e sabe, eu virava noites, fazendo encomendas de docinho e tudo mais. E o Nelson saiu do trabalho dele, pegou a rescisão, guardou e começou a trabalhar de Uber. Enfim, foi uma operação que a gente fez para poder ter dinheiro ali guardadinho, para oportunidade, quando o milagre fosse acontecer, a gente estivesse preparado. Quando a oportunidade batesse na nossa porta, que o Senhor falou, ó, é agora, a gente estar preparado. A gente tinha essa plena convicção. Então, o que acontece? Nesse período, esse terreno que a gente queria, né? Meu pai contou para um tio meu, muito querido, que esse terreno estava à venda. Ele comprou o terreno. E eu lembro que na época eu fiquei uma dualidade, né? Eu fiquei feliz porque ele estaria com a intenção de vir pra próxima, então eu fiquei pensando, caraca, que legal, ele vai vir pra próxima, não sei o que, a gente era muito distante, sabe? Então eu falei, pô, que legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, perdi a possibilidade de ter o terreno, realmente é isso, acabou. Todo aquele encanto, né? Foi à toa, era coisa da minha cabeça. Então o que acontece? Aí eu sei que um dia eu tava lá trabalhando e tal, e isso assim, já tinha se passado mais ou menos uns 1 ano e meio, mais ou menos, sabe? Acho que a gente já tava em Éden, tava nesse processo bem intenso, 1 ano e meio, 2 anos. E tá. Aí daqui a pouco a gente recebe uma ligação, e acho que foi minha mãe, pegou e falou assim, olha, Letícia, olha, tem uma novidade pra você. Eu falei, tá, mãe, pode falar. E na época eu tava até fazendo bolo lá. E tô lá trabalhando e falando com a minha mãe no telefone. Até que ela pegou e falou assim, olha, sabe aquele terreno? Então, o seu tio tá precisando se desfazer. Liga pra ele. De repente, né? Minha mãe foi um canal de benção ali, né? Pra poder dar essa notícia. E meu coração se encheu de esperança. Eu falei, e agora? Só que a gente não tem o dinheiro completo se ele for querer. E ele queria um valor a maior do que ele tinha comprado, né? Então eu falei, olha, eu não sei agora, e agora? O que a gente vai fazer? Aí fui na hora pro meu quarto, dobrei meu joelho e orei ao Senhor e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, se for da tua vontade, que esse terreno seja nosso. Que primeiro de tudo, o Nelson concorde, que é meu esposo. Segundo, quando a gente for falar pra ele as condições, a gente consiga. E ele só queria o valor à vista também, ele queria o valor à vista. Passou-se o tempo, passou tipo assim, dias, né? Fui lá, falei com o Nelson e o Nelson pegou e falou, vamos conversar com ele, vamos falar com ele. Quando a gente foi falar com ele, tinha acontecido um outro imprevisto com ele, e ele falou, olha, eu não quero saber desse terreno, eu só quero me desfazer dele, eu quero tanto e o restante você vai me pagando. Gente, diante de Deus, o valor que ele pediu, tipo assim, pra poder se livrar, sabe, era exatamente o valor que a gente tinha em conta. E as parcelas que ele falou que queria, eram exatamente os valores da parcela que a gente podia dar, que eram as parcelinhas de R$500. Olha, como eu senti o cuidado do Senhor, sabe? Porque... E na mesma hora a gente falou, não, a gente vai querer, a gente fez depósito pra ele e tal. E quando a gente pegou a chave, eu fiquei assim, maravilhada.
com o cuidado do Senhor. Porque, gente, algo que era impossível de acontecer aos meus olhos, eu já tinha até aberto mão, já tinha até desistido. E depois disso, o Senhor me ensinou duas grandes lições. Primeiro, até o tempo de que aquilo aconteça, de que Ele determinou no céu aconteça, a gente precisa estar preparado. Tanto financeiramente, quanto mentalmente, quanto fisicamente. Então a gente precisa correr atrás mesmo e ir trabalhando, tá? E a segunda grande coisa que Ele me ensinou é que quando tiver que ser seu, será. Não fica desesperada, não fica metendo os pés pelas mãos, não fica pegando dinheiro emprestado, não fica, sabe, se desesperando, pegando recursos que o Senhor não te autorizou pegar, sabe? Quando tiver que ser seu, vai ser, e da forma como Ele determinou, assim como eu acabei de ler com vocês, aqui o Senhor falou, ó, eu, o Senhor, o dono, o Deus, o que tem o controle sobre todas as coisas, na hora certa, farei acontecer e depressa. E foi exatamente assim, na hora certa, no tempo do Senhor, o terreno veio para a nossa mão. A gente não precisou correr atrás, a gente não precisou se escabelar, a gente não precisou fazer nada mirabolante. E com um intervalo de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, o Senhor, na hora certa, fez acontecer. E é assim na minha e na sua vida. O Senhor vai fazer acontecer. Não perca a fé, não perca a esperança. Se você não está pronto agora, o Senhor tinha coisas para poder me ensinar, tinha coisas para ensinar para o Nelson. E como a gente amadureceu nesse período e continuamos amadurecendo, porque aconteceu mais muitas outras coisas que eu vou compartilhar aqui nesse canal. E olha, eu vou te falar como a gente amadureceu. A gente viu um milagre acontecer ali, na nossa frente, sabe? E a gente não precisou correr atrás, a gente não precisou forçar a porta, tentar arrombar, porque o Senhor fez acontecer. E chegou aqui, ó, na nossa mão, sabe? A gente, graças a Deus, e esse terreno que eu tô falando pra vocês, é o terreno que eu moro hoje. É o terreno que a gente construiu a nossa casinha, é o terreno que o Senhor nos abençoou e determinou, sabe? Pra gente poder criar os nossos filhos, a nossa família. E é um local que eu lembro que quando eu falava com o Nelson, né? Eu queria a casa, né? Que a gente comprasse a terreno e a casa. Eu comentava assim com ele. Pô, a gente nem tinha filhos e tudo mais. Eu só falava assim pra ele, o ideal é que fosse uma rua em que fosse sem saída. Porque tem um fluxo menor de carros e os nossos filhos vão poder brincar na rua e tranquilos, sabe? Sem ficar aquela coisa de carro passando o tempo todo. Gente, a rua sem saída. Sabe? Que maravilhoso como Deus faz. Ele ouve as nossas orações, ele ouve os detalhes. Ele tem promessas, ele tem a nossa história escrita. Eu acredito muito que quando a gente viu o terreno e aquela coisa toda, aquela chama toda, veio no nosso coração, já era o Senhor sinalizando, olha, é teu, é de vocês, sabe? Só que a gente não sabia o tempo, a gente não sabia como queria vir, como queria acontecer, sabe? Mas o Senhor já sabia, só queimou no nosso coração a resposta, sabe? Então, eu louvo a Deus pela vida do meu tio, que foi um canal de bênção na nossa vida, por tudo que a gente pôde aprender nesse processo. Mas eu quero te chamar a atenção sobre a força do tempo, sabe? No processo até que se concretize. Se ainda não aconteceu, sua serva ainda não está pronta. Mas me ajuda a estar pronta. Senhor, me capacita. Se não aconteceu, foi por quê? E é isso que eu tenho feito a minha oração, sabe? Na madrugada, quando eu tava falando com o Senhor, eu tava falando sobre as promessas dele, que ele me fez recentemente, falando, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer acontecer, eu creio em Ti, sabe? Eu creio que Tu és o Deus de promessa, que concretiza as promessas, sabe? Que eu tava falando isso com ele fortemente pela madrugada, mas eu também tava clamando ao Senhor, Senhor, se não acontecer, foi por quê? É por quê? É porque eu sei que eu não tô pronta, mas o porquê que eu não tô pronta? É minha área mental? Porque se eu receber, eu vou sair da tua presença. Porque se eu receber, vai ter conflito no meu lar. Porque se eu for receber, por que que não foi ainda? Se foi algo a modificar em mim, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Se for uma mentalidade minha que tá errada, me ajuda a mudar, me ajuda a consertar. Me ajuda a ter uma mente preparada para quando eu receber, eu não venha me corromper, eu não venha me perder, eu não venha perder meu lar, eu não venha perder meus filhos.
sabe? Então, Senhor, prepara o meu coração, prepara a minha mente, prepara o meu espiritual. E eu tenho buscado dia após dia para que meu espiritual esteja pronto, sabe? Então, o meu corpo precisa estar pronto, a minha mente precisa estar pronto, mas o espírito também precisa estar pronto. Sabe? Para quando a promessa chegar? Para quando você possa, para quando você receber, seja definitivo, seja seu e seja algo que não venha acrescentar dor. Eu quero só te trazer à memória agora a oração de Jabes. Jabes foi uma pessoa, eu estava lendo Isaías, já compartilhei com vocês, né? Que eu tenho procurado ler a Bíblia inteira. E tenho lido os livros conforme o Senhor vem me orientando. Então eu estava estudando Isaías e agora estou estudando Crônicas. Então, e ontem ao fazer o devocional, o Senhor, em Crônicas 4, o Senhor me mostrou esse versículo. Crônicas 4, no versículo 9, e diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas no versículo 10, mas Jabes orou a Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e me dá muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E, bom, essa foi a oração dele. E logo em seguida tem: e Deus atendeu a sua oração. A gente não sabe quanto tempo demorou para que o Senhor, ele ouviu, mas quanto tempo demorou para o Senhor atender a oração dele? Quanto tempo demorou para que, com toda certeza, o Senhor ficou com ele logo de imediato? Mas quanto tempo demorou para que ele pudesse ser um homem próspero? Quanto tempo demorou para que ele pudesse adquirir as terras que ele orou, que ele clamou, que ele pediu? O Senhor preparou ele. Quantos anos ele tinha? A gente não sabe. Detalhe, só diz a oração de Jabes e que o Senhor atendeu. Então, não cessa de clamar ao Senhor. Senhor, prepara o meu espírito, prepara a minha alma para poder receber. Sabe? Eu preciso estar pronto. Então, se eu não estou pronta, me mostra onde eu estou falhando. Me mostra onde eu estou errando. Senhor Deus, prepara-me, capacita-me. Se for para eu estudar, então abre as portas para que eu possa estudar. Se for para eu me preparar de uma outra forma, se for para eu começar mudando as minhas atitudes dentro do meu lar, me ajuda a mudar. Vai colocando em mim os frutos do Espírito Santo, para que eu possa ser modificada, para que eu possa mudar de fato e conseguir vir a promessa se concretizando. Mas entenda uma coisa, eu quero te subir um alerta. Nesse período, em nome de Jesus, não dê lugar para a murmuração, não dê lugar para as palavras malditas, não dê lugar para as palavras contrárias. Creia que se o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, se Ele falou, Ele fará acontecer. Se Ele colocou o desejo no teu coração, se Ele está fazendo queimar e você já recebeu a confirmação de que é dele e é algo legítimo na palavra dele, que não vai diferir ninguém, que está de acordo com a palavra dele, Ele fará acontecer no tempo certo, na hora certa. Mas até que Ele faça acontecer, quando Ele falar, fizer, Ele fará depressa, que é o que diz a palavra dele, é uma promessa para mim e para você. Eu recebo essa promessa nessa manhã, em nome de Jesus, e receba também. Mas nesse período, não dê lugar para algo que não seja do Senhor. Para as palavras malditas, para as palavras de reclamação, de murmuração ou de incredulidade. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que você espera receber algo do Senhor se você nem tem se esforçado para poder agradar a Ele, pedindo a Ele, clamando a Ele para aumentar a sua fé, para aumentar a sua confiança nele, sabe? A sua esperança. A palavra do Senhor diz também que é para a gente trazer à memória o que nos traz esperança. Quantas coisas Ele não já fez na sua vida? Quantas coisas? E quantas coisas Ele não fez hoje? Só o acordar, só o estar vivo, só estar com saúde. Quantas coisas Ele tem feito? Isso é sobrenatural, isso é milagre todo dia. A sua saúde, a saúde dos seus filhos, a saúde do seu esposo, das pessoas que você ama, ter mantido de pé, estar vivo, estar bem, é milagre todo dia. Quantas coisas Ele não tem feito? Então continua confiando que na hora certa o Senhor fará acontecer. Creia, creia e busque a mudança desde já. Busque a transformação nele desde já. Em nome de Jesus. Bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ouviu esse vídeo e lembrou de uma conversa que você teve com alguém, ou então sabe de alguém que precisa dessa palavra, que vai edificar a vida dela ou dele,
compartilhe esse vídeo. Coloca nos seus status, nos seus stories. É bom que vai ser também uma bênção aqui pro meu canal. E se você gostou, se você foi edificado, me conta também nos comentários. Pra mim é muito importante saber, tá bom? Um beijo, dá aquele joinha, tá bom? Pra o YouTube entender que é um vídeo bom, abençoado, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!